Olá pessoal, nós vamos falar nessa videoaula sobre o Teorema de Pitágoras. A proposta é fazer uma revisão, mas eu vou procurar falar um pouquinho dos conceitos, né? Até um pouquinho alguma coisinha sobre a parte histórica, né? do Teorema de Pitágoras. E depois então a gente passa para algumas considerações aí, algumas atividades que a gente vai fazer durante a semana nas nossas aulas. Então, Teorema de Pitágoras. Quem foi Pitágoras? Foi uma pessoa que nasceu em 580 a.C. e viveu até 500, no ano 500 a.C. Viveu aí 80 anos, nesse período aí de 500 anos, aproximadamente 500 anos antes do nascimento de Cristo. Ele fundou a escola pitagórica em Crotona, que é um lugar próximo no sul da Itália, né? É uma colônia grega, né? Conforme está aí na apresentação. Essa escola dele estudava matemática, filosofia e ciências naturais, né? Nas épocas antigas não era tão específico, os estudos eram todos juntos, né? A filosofia, matemática, ciências eram estudadas juntas. E era de costume também atribuir a descoberta ao fundador da escola. Então não temos certeza se realmente foi Pitágoras que fez a demonstração desse teorema ou se foi um dos seus alunos e, por consequência, foi atribuído a ele, mesmo não tendo sido ele que tenha demonstrado, né? Mas o nome Teorema de Pitágoras e a atribuição dessa demonstração foi dado a Pitágoras. E esse teorema estabelece uma relação entre os lados de um triângulo retângulo, tá? Então ele estudando os triângulos retângulos, ele viu que tem um padrão importantíssimo entre os seus lados. Quantos lados nós temos em um triângulo? Nós temos 3 lados, né? Então a gente vai precisar ver que padrão é esse, que sempre se repete em todos os triângulos retângulos. Isso que é importante a gente observar. Que o que Pitágoras fez não foi inventar alguma coisa, foi demonstrar que se for um triângulo retângulo, essas medidas que ele fez sempre vão valer em todos os triângulos retângulos. Ele demonstrou isso. Depois dele vieram mais várias demonstrações. Várias pessoas fizeram outras demonstrações disso, mas primeiramente foi na escola pitagórica que isso aconteceu. Por isso o Teorema de Pitágoras. Legal? Então agora eu vou sair desse modo de tela cheia e vou passar para uma outra tela aqui, vamos ver, né? Nós estamos em um aplicativo matemático gratuito que você consegue abrir no seu computador ou no seu celular, chamado GeoGebra, utilizado no mundo inteiro. É um aplicativo muito importante na matemática atualmente, né? Que nos auxilia em várias construções matemáticas. Então é através desse GeoGebra que nós vamos tentar entender, né, o Teorema de Pitágoras, iniciando por entendendo os triângulos retângulos. Então o nosso primeiro objetivo aqui nesta pequena aula que estamos fazendo, né, é entender o que é um triângulo retângulo. Bom, antes de entender o que é um triângulo retângulo, a gente vai voltar em um conceito de geometria que é o segmento de reta, que é justamente isso aqui, ó. Essa letra H que eu estou movimentando aqui na tela para você é um segmento de reta. Esse segmento de reta, ele pode estar assim, pode estar em qualquer lugar aí do nosso planeta Terra, em qualquer lugar ou em qualquer posição, pode ter vários tamanhos,
mas ele não é infinito, porque se fosse infinito, ele seria uma reta. Aqui ele é somente um segmento de reta. E para a gente construir um triângulo, a gente primeiramente precisa de 3 segmentos de reta. Então, aqui eu tenho um segmento, 2, o segundo, né? E o terceiro segmento, F, G e H. Estamos com 3 segmentos de reta, que é o que dá para a gente formar um triângulo, e é o que a gente quer, um triângulo retângulo. Bom, sabemos então que é um triângulo, é essa figura geométrica que se forma quando a gente junta aí esses 3 segmentos de uma maneira adequada, né? Mas que jeito que é o triângulo retângulo? Bom, aqui nós temos um ângulo de 180 graus, que os 2 segmentos estão, vamos dizer assim, completamente abertos, né? Usando um termo não usual. Se eu fizer isso aqui, ó, o GeoGebra já está me dando a medida desse ângulo aqui, ó, 146,309932, deu exatamente aqui esses graus, aproximadamente 146 graus. Se eu fizer isso aqui, ó, eu tenho 135 graus. Se eu fecho um pouco mais, dá 111 graus. E aqui eu consigo 90 graus. Justamente quando esses 2 segmentos estão nessa posição, nós temos um ângulo reto. E se a gente pegar e fizer isso aqui, colocar o nosso segmento aqui e aqui, a gente conseguiu formar o nosso triângulo retângulo. Então, o triângulo retângulo é quando um de seus ângulos mede exatamente os 90 graus. Bom, se eu fizesse isso aqui, ó, eu já não teria mais o meu triângulo retângulo. Que nós nem vamos nos preocupar em classificar esse triângulo aqui. Ele é um triângulo, mas ele não é retângulo. Por quê? Porque não tem mais nenhum 90 graus aqui. Nem aqui é 90, nem aqui. E como é que você vai saber aonde que é os 90 graus? Sempre vai ser indicado para você, no exercício, os 90 graus, para você saber onde justamente que tem 90 graus. É esse quadradinho aqui, ó. Geralmente, pode acontecer até de ter um pontinho no meio desse quadradinho, mostrando que aqui são os seus 90 graus. Tá legal? Então, para a gente entender um pouquinho melhor, vou descer um pouco mais aqui e vamos olhar outras construções que eu acabei fazendo aqui. Vamos fazer assim mesmo. Aqui nós temos 180 graus. Se eu fizer isto daqui, consegui o meu ângulo de 90 graus. E então eu faço isso daqui e faço isso daqui. E lá estamos com o nosso triângulo retângulo. Isso aqui é um triângulo retângulo. Então você observa que não importa a posição desse triângulo. Ó. Muitas vezes ele vai aparecer desta forma. É um triângulo retângulo pelo fato de ter um ângulo de 90 graus. Isso aqui também é um triângulo retângulo porque tem um ângulo de 90 graus. Ele está em outra posição agora, está na parte de cima, mas tudo bem, ele somente virou de lado. E esse aqui também, ó, a gente vai fechando, ó, aqui a gente tem 130, vai diminuindo para 100 graus e pronto, encontramos aqui o nosso triângulo retângulo. Pode ser aqui nessa posição, vamos ver se a gente consegue achar em um outro formato aqui, um pouquinho mais complicado de parar exatamente em 90. 97, passou para 100, deixa eu ver. Opa, achei 90 graus. E aí, vamos montar o nosso triângulo retângulo, prontinho. Esse aqui também é um triângulo retângulo, ó. O 90 graus está aqui, porque ele faz exatamente um L, parece uma letra L aqui, ó. Né? Mas um L perfeito, um L que não pode, tem que dar aqui os 90 graus, certo? Muito bem. Bom, a gente está aí neste momento a 11 minutos. Então, para não ficar um vídeo extenso e muito cansativo, eu vou parar por aqui. Eu só mostrei quem são os triângulos retângulos, que é necessário que eles tenham um ângulo de 90 graus. E no próximo vídeo eu
prossigo e falo os nomes, porque cada um desses lados aqui, ó, este lado aqui vai ter um nome, este lado vai ter outro e este lado vai ter outro nome. Vão ser nomeados com nomes específicos para a gente poder entender o teorema de Pitágoras em si.